Bom, o VISC11 ano passado ele se livrou de um imóvel relativamente ruim para a performance e é o que os cotistas esperam de um grande fundo imobiliário que gere bons shopping centers, tá? Se livrar de alguns aí que não são tão estratégicos assim para rendimento. É um segmento aí delicado, porque os clientes, nesse caso os locatários dos imóveis, dos shopping centers, né, os lojistas, eles lidam ali diretamente com adversidades econômicas. O que afeta o bolso do público do varejo, afeta o lojista ali com poucas vendas. Além, lógico, de momentos inflacionários diminuírem naturalmente as margens, que já são baixas para quem aí tem um modelo de negócio totalmente focado aí em volume de vendas. É economia real pura. E num fundo assim, cada detalhe conta, principalmente os dados de vendas, visitação, e o VISC11 tem relatórios aí bem detalhistas. Apesar de ter problemas, tá, com alguns fundos, principalmente ali o VINO11, a Vind Partners é uma gestora ali detalhista nos dados. E isso nos favorece, tá, para tomar melhores decisões ou até mesmo uma melhor convicção de tese de investimentos. Inclusive, se você quiser que eu fale aqui depois aí sobre o VINO11, deixe aí nos comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito na comunidade de acumuladores de patrimônio mais ambiciosa do YouTube. Ativa o sino de notificações, deixa seu like aí já como apoio, porque tem muita informação, insight bacana, como sempre, por vir aí. De primeira já, o fundo ele tem participação em 20 shopping centers, sendo 3 de controle do fundo, o restante são participações relevantes, alguns com menos aí de 8%, como é o caso do Shopping ABC em Santo André, SP, Center Shopping Rio e o West Shopping, que também fica no Rio de Janeiro. Vale lembrar também que são imóveis que dão bons resultados, tá? Todos têm boa localização e me refiro também às vias de acesso para dar mais visibilidade. E em questão geográfica, os shoppings estão aí bem distribuídos. E fora os de São Paulo, porque tem aí um shopping em Cotia, todos os imóveis estão localizados em capitais. São 12 estados diferentes aí. O Tacaruna em Recife já fui algumas vezes, é um ótimo shopping, em questão de tamanho também. Em questão de retorno, podemos ver que a maior concentração da receita operacional líquida, que tem aí como indicador o NOI, como significado em inglês, o Net Operating Income. E olha, é importante guardar esse nome aí, porque ele será um indicador predominante para saber a eficiência e o quanto de retorno os ativos dão. Basicamente, a receita gerada pelo imóvel, tá? A receita operacional líquida, nesse caso, as participações de controle ou minoritárias também, levando em conta os custos operacionais necessários para operá-los, né? Um indicador mais líquido, digamos assim. Depois a gente vai poder observar também o NOI caixa e também por metro quadrado, performance no geral. Mas enfim, a maior concentração de receita por estado que o fundo tem vem dos shoppings em SP, com 35% de exposição, depois Ceará, né, com o shopping lá em Fortaleza, depois Espírito Santo com 10%, Rondônia com 9%, Rio de Janeiro ali com 8% e o restante retornos mais diversificados em questão de concentração. A concentração de receita vindo dos imóveis é relativamente pequena, em porcentagem é bem diversificado, tá? O que é muito bom. Como eu estava falando antes, o fundo ele tem poucos imóveis de controle, tá? 64% da receita vem de participações e 36% de controle do fundo. Na parte de exposição por administradores eu não focaria tanto, até porque todos, repito, todos aí são bem conhecidos no mercado, tendo aí a Multiplan e a Iguatemi listados em bolsa. A Ancar e a Argo têm boa proximidade com a Vind Partners. No último podcast de conversa com a gestora, teve ali uma conversa com o Hugo Matterson, que é sócio e fundador da Argo. A Vint, ela é uma gestora com um pé muito firme no real estate e é bem influente também. Mas voltando, todos os fundos imobiliários de real estate estão ligados diretamente ao consumo por conta dos inquilinos, no sentido que a economia real afeta ou impulsiona a performance deles, portanto, do fundo também. Dito isso, quando olhamos o gráfico do indicador NOI caixa, vemos que nesse primeiro trimestre foi superior ao trimestre do ano passado,
Porém, mesmo assim, podemos observar uma queda, claro. Estamos em um momento de desaceleração econômica, o que é natural para o setor de varejo. Inclusive, as vendas deram uma diminuída e por metro quadrado, que é um indicador aí mais minucioso, podemos observar que foi aí um pouco melhor do que o resultado reportado no mês anterior também. Mesmo assim, em comparação ao ano passado, continua aí com uma queda bem extrema. Já seguindo esse caminho, a inadimplência líquida que veio diminuindo muito, como podemos ver, nos imóveis que o fundo tem à disposição nas participações e também nos shoppings de controle, teve aí um aumento de 2 pontos percentuais. Mesmo assim, o fundo continua com pouca inadimplência líquida. Inclusive, é bom estar atento a isso, tá? A taxa de ocupação está em 92,6%, deu uma leve aumentada em 2,4 pontos percentuais comparado com o mesmo período do ano passado, mas continua baixa, dado a diversidade que o varejo, de modo geral, vem passando. Mas voltando aos indicadores minuciosos, e eu gosto de falar assim porque é importante saber as movimentações dos shoppings, tá? Em questão de venda dos inquilinos, podemos ver que o último mês divulgado impulsionou bastante aí os resultados do primeiro TRI. Eu sei que é pouco, mas é uma melhora em comparação ao último TRI e principalmente em comparação ao mês anterior também. Teve uma melhora nas vendas e também na visitação, que é confirmado aí, como a gente pode ver, no fluxo de veículos. Não sei se você sabe ou você se lembra, tá? Mas o fundo ele se alavancou para fazer algumas aquisições. O fundo ele tem aí uma alavancagem que não é tão alarmante assim, eu diria que é bem tranquila em comparação aos resultados do fundo, tá? A performance dele tem crise aí em IPCA e as taxas não são tão altas assim, abaixo de 7,6% ao ano. Tem 2 CRIs indexados a TR, que é uma taxa referencial, e com a alta da Selic ela está em torno ali de 0,21% ao mês até esse momento, tá? É um total aí de um pouco mais de 667 milhões, dá em torno de 20% dos imóveis do fundo em comparação ao patrimônio, que é aí de, ao todo, 2,9 bilhões. Um fundo que tem aí um caixa aplicado em liquidez imediata em torno de 78 milhões de reais. E sim, pode parecer uma alavancagem muito pesada, mas o contexto de resultados, tá? Retorno e performance levados em consideração no pagamento das obrigações tornam elas um pouco mais leves, o que não é de jeito nenhum motivo para não acompanhar a alavancagem versus o resultado, tá? Pelo contrário, principalmente em questão aí de inadimplência se as coisas piorarem. Mas voltando, a taxa TR, porque elas são as mais altas, acima de 9%, como eu mostrei aí na tela, só que, detalhe, ela caminha abaixo do IPCA. São para títulos que serão levados até o vencimento, tá? Ou seja, mais conservadores. E ela sempre caminha, portanto, por conta disso também, abaixo do IPCA, com as métricas financeiras atuais, lógico, tá? Que esse gráfico aí não é tão atual, mas dá para observar aí o comportamento dela observado no gráfico de histórico. É uma explicação bem simples para que a compreensão seja mais fácil, independente aí do seu tempo no mercado, tá? Mas, enfim, o VISC11 ele tem uma rentabilidade bruta que historicamente bate o IFIX aí com vantagem, e também o CDI, tá? Inclusive a rentabilidade bruta está em 6,6%, bem acima aí do IFIX. O fundo ele saiu daquela maré ruim do ano passado, que as distribuições eram em torno de 70 centavos e voltou aí a pagar acima dos 80, conseguindo manter aí os 82 centavos. Observando o contexto econômico, claro, se o governo não der mais bola fora, os juros eles têm aí uma tendência de queda em alguns meses. Isso não é novidade e até antes disso também. E caso os Estados Unidos eles deem default na dívida, que eu sinceramente acho isso muito difícil de acontecer, a economia global ela vai sentir bastante também. E isso ajuda também nas decisões de cortes de juros aqui também. Isso é importante ressaltar porque, como eu falei antes, tá? É um segmento que está ancorado ali, ó, no consumo, e o consumo é cíclico, e a taxa de juros é um fator super importante para levar em consideração. Não me surpreenderia
tá? Se no próximo resultado viesse um pouco abaixo das expectativas, tá? Principalmente por conta das quedas de vendas que podem acontecer se as coisas piorarem mais um pouco. Exatamente pelo contexto de desaceleração econômica e também por esse tempo aí estendido de juros altos. Mas é um fundo que mesmo nesse momento péssimo aí da economia conseguiu mostrar pelos dados, lógico, né, de vendas dos lojistas, mais as movimentações dos shoppings, que o segmento ele vem dando sinais de melhora, mesmo que poucos, está dando uma melhorada. O fundo ele está sendo cotado agora, que eu estou gravando, a R$ 116 e tendo um valor patrimonial por cota de R$ 121,18. O que é que você acha? Dá para reforçar uma tese de investimento? Deixa a sua opinião aí sobre o fundo. Diz aí se você é cotista, tem interesse. Fica à vontade também, tá? Para sugerir ativos ou fatos econômicos para a gente trazer aqui também. Se inscreva, ative as notificações, tá? E considere-se ser membro para ter acesso a conteúdos aí que vão ficar em off na comunidade fechada, tá? E não esqueça de conferir as melhores planilhas de investimentos, tá? Para o controle do patrimônio e também para declaração e pagamento de DAF que vão estar aí na descrição e no primeiro comentário. Cuidado com o leão. Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações e insights. Valeu e até a próxima.